Pai do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham essa gravação, essa aula. Nós vamos falar hoje sobre a aula de número 5 da nossa revista sobre Eclesiastes, com o título Reflexões sobre o comportamento humano. Amém? Uma revista maravilhosa que, de certa forma, comenta o capítulo 4 do livro de Eclesiastes, né? Livro do rei Salomão, né? Um livro assim que aparentemente parece ser até meio um pouco depressivo, né? Um pouco, né, mal-humorado, mas quando nós analisamos tem pérolas valiosas nesse livro, não é verdade? E hoje nós vamos falar ali sobre o capítulo 4, onde aparentemente nós temos alguns assuntos que parecem assim um pouco desconexos uns dos outros, mas quando nós estudamos, nós vamos ver que esses comportamentos que são tratados no capítulo 4, eles têm relações entre si, né? É um rei Salomão que discorre sobre os pensamentos ali, sobre os comportamentos humanos de maneira bastante inteligente, bastante sábia, né? E hoje estamos aqui com o nosso irmão Neemias, Parque Seleta, um abençoado que nos ajudar, irá aqui comentar juntamente comigo sobre essa lição. Né? Irmão Neemias, né? Faça a sua introdução aí, e esse capítulo 1 sobre também o tribunal e o sistema judiciário, que é um tema bem importante, não é verdade, irmão Neemias? Amém. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs, a todos os internautas, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Natan, é um grande prazer em revê-lo, reencontrá-lo, juntamente com o nosso irmão Giva. Que Deus em Cristo abençoe. Eu gostaria de me deter nessa frase que foi exposta pelo nosso irmão comentarista, que diz assim: o meio não determina quem seremos. E em seguida, ele diz que nós temos exemplos bons e ruins, exemplos positivos e negativos. Porém, eu gostaria de me ater a essa primeira frase: o meio não determina quem seremos. E dentro dessa estrutura, é interessante que a psicologia, ela diz, principalmente a psicanálise, que o indivíduo, ele é o resultado das relações ou das interações iniciais que ele teve com o pai e com a mãe. Que ele é o resultado dessas interações, ou seja, ele é um produto do meio. Só que é interessante que, embora o meio, o contexto no qual o indivíduo ele se desenvolve, ele passa pelo processo de maturação, tenha influência biológica, psicológica e até mesmo espiritual, Deus colocou no espírito humano uma capacidade de transcender. Então, embora exista condicionamentos biológicos, psicológicos, no contexto que o indivíduo é colocado a partir do seu nascimento, quando ele entra no processo de maturidade, existe no espírito humano a capacidade de se elevar acima dos condicionamentos biológicos, psicológicos e espirituais. Então é interessante que o meio não determina quem seremos. Embora haja influência do meio e das pessoas com as quais o indivíduo interage, ele ainda assim tem essa liberdade de se posicionar e de se tornar aquilo que ele quer ser. E o mais importante, aquilo que ele foi criado para ser quando ele está alinhado com o propósito de Deus. E eu coloquei aqui uma frase muito interessante, que ela diz assim: pode-se arrancar tudo do homem, exceto uma coisa,
a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, nesse ponto, eu me lembro de um autor muito famoso, chamado Viktor Frankl. Não sei se o amigo internauta ou a amiga internauta já teve acesso a um livro chamado Em Busca de Sentido, que é um livro da logoterapia. Esse autor, ele sobreviveu à experiência do Holocausto. E na experiência do Holocausto, ele identificou essa liberdade no espírito humano, independente do contexto, de se elevar e de se posicionar não para reagir, mas para responder de maneira assertiva. E nos campos de concentração, ele disse que o indivíduo ele era privado das suas posses, ele era privado do seu nome, porque ele tinha um código, não um nome, até os pelos do corpo eram tirados. Então não havia nada, a não ser a existência nua e crua. Mas ainda assim, nesse contexto de extrema miserabilidade, ele disse que viu homens agindo como anjos nesse contexto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ambiente, ele pode te influenciar, mas ele não determina quem você é. Então, há essa liberdade de se posicionar. Então, eu gostaria também de frisar aqui, você me permite fazer uma leitura rápida aqui? Sim. Nessa introdução, nós vemos o seguinte, que Salomão, ele se debruçou sobre a existência de uma maneira fria e calculista. Você percebe que o teor do argumento de Salomão é o seguinte: eu, o sábio, me coloquei a buscar qual é o sentido da vida. E nessa busca pelo sentido da vida, eu comecei a questionar algumas coisas que acontecem debaixo do sol. E o primeiro ponto, Salomão ele destaca a repetitividade. Ele diz que tudo se repete. Todos os rios correm para o mar. Contanto, o mar nunca fica cheio. Ele diz que o vento faz todo o seu circuito, volta para o mesmo lugar e depois vai fazer a mesma coisa. O sol está lá de manhã e no crepúsculo ele se põe. Então ele diz que existe uma repetitividade na existência. Pessoas nascem e pessoas morrem, mas a terra continua a mesma. Então, dentro dessa investigação minuciosa que Salomão ele fez da existência, nós vemos que ele vai sistematizando alguns temas. E o tema de hoje, ele trata especificamente sobre a injustiça. Porque no capítulo 4, Salomão, como o nosso comentarista falou, talvez ele tenha se disfarçado, e ele começou a andar pela cidade. Ele foi no tribunal, ele foi no mercado, ele deu uma volta pelas estradas e nesse período ele estava fazendo experiências e avaliando as dinâmicas comportamentais. E dentro dessas avaliações, ele fez algumas considerações muito interessantes. Então eu passo a palavra a você e retomo daqui a pouco desse ponto que eu parei. Agradecido, viu? Maravilha. Glória a Deus. Na verdade, é interessante porque quando nós estudamos o capítulo 4, né, às vezes a gente tem a impressão que ele muda de assunto, né? Como você falou. O tema é a injustiça, é a opressão, né? Como ele começa a dizer logo no início. E ele vai analisar esse tema em vários ambientes, né? E vai começar... Parece que ele começa a puxar a corda, né, do tema, puxar a corda. E no final, ele conclui que essas opressões e tudo que gira em torno dela é justamente o coração do homem pecaminoso. É o coração do homem que busca o seu próprio
o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo, né? E para tal, o ser humano, ele de certa maneira faz com que haja injustiças, né? Ele perverte o direito, não é verdade? Ele perverte a lei de Deus que é santa, que é agradável, né? E talvez o primeiro tema, né, aqui do capítulo 4 seja esse, que é a justiça, não é verdade? Seja a observação de Salomão dos tribunais, dessa perversão do direito, dessa perversão da lei de Deus. O que você acha desse tema que é tão importante na época dele, porque ele foi conhecido como um rei muito sábio, né? Um rei, tá, o episódio bastante conhecido lá das duas mulheres disputando um filho, e ele com muita sabedoria, ele desenrola, né, esse mistério aí, essa situação. E para esse homem com tanta sabedoria, ver a injustiça acontecendo no seu próprio reino, debaixo do seu próprio nariz, não deveria ser fácil, né? Não deveria ser muito confortável para ele. Não é verdade, irmão Neemias? Corretíssimo. E um ponto que eu gostaria de destacar no primeiro tópico é que Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os abençoou. E Deus deu uma ordem. Que ordem? Eu quero que vocês dominem, não um sobre o outro, mas sobre a terra e todos seus recursos. Então, a palavra domínio no original hebraico significa governo, significa controle, significa administração e significa exercício de autoridade. Então, os céus, como disse Davi no Salmo 115, no verso 16, os céus são territórios de Deus, são territórios do Senhor, mas a terra ele deu aos homens, para que os homens exercessem autoridade e governo. Só que, em decorrência da queda do primeiro homem, toda a humanidade também caiu. E a queda de Adão foi uma queda da posição de autoridade. Então, desde Epicuro, o filósofo, nós temos uma indagação. E essa pergunta, ela não quer se calar. E qual é a pergunta? Deus é bom, irmão Natan? Sim. Deus é muito bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Jesus disse que Deus é bom. Deus é todo-poderoso, irmão Natan? Com certeza. Isaías 43:13 diz que ninguém pode escapar das mãos do Senhor. E operando ele, ninguém pode impedir. Ele tem todo o poder. Só que a pergunta que não cala é a seguinte: se Deus é bom, por que ele permite o mal? Porque ele permite que a injustiça permeie todas as camadas existenciais. Então a conclusão de Epicuro foi a seguinte: Deus pode ser bom, mas não pode ser todo-poderoso. Ou pode ser todo-poderoso, mas não pode ser bom. Porque se é bom e é todo-poderoso, por que ele não elimina o mal? Então a questão é que, assim como Salomão ele disse que ele procurou estudar e esquadrinhar tudo que se faz debaixo do sol. E é justamente esse o problema. Porque tudo debaixo do sol foi contaminado pela queda de Adão. E assim como toda a criação, nós também estamos aguardando o governo de Cristo. Porque em Apocalipse diz que os reinos deste mundo serão do Senhor.
e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, no capítulo 4, Salomão começa dizendo o seguinte: debaixo do sol eu vi uma grande injustiça. Que injustiça? Quando eu fui no tribunal, eu vi que havia duas classes de pessoas lá: o opressor e o oprimido. E é interessante que o direito, que deveria ser cego, que não deveria ter parcialidade, ao invés de ele estar acolhendo e buscando assegurar o direito do pobre, do órfão e da viúva, ele foi corrompido, ele foi pervertido. E eu vi pessoas chorando porque o seu direito foi pervertido e não tinha ninguém ali para consolar. E outra coisa que Salomão destaca: onde está a justiça? Onde está o acolhimento do pobre? E falando sobre injustiça, Natan, a gente percebe que a injustiça está em todas as camadas da sociedade. Começa com aquele menino que deveria estar estudando, mas está no farol. Aquele indivíduo que passou a noite toda bebendo de 0 a 51, de forma irresponsável, pegou o seu veículo, atropelou o pai de família que está indo trabalhar, vai para juízo e é inocentado. Então você percebe que a injustiça, ela impera. Só que é interessante que por mais que a gente tenha, às vezes, a nossa esperança roubada por causa da injustiça, Deus nos convida, como convidou Asaf, a entrar na presença dele e a olhar para além do sol, porque é na eternidade que nós encontramos a compreensão de tudo isso que está acontecendo. Isso é muito maravilhoso que Salomão ele introduz isso, né? Ele vai falar lá no capítulo 3:16. Vi ainda debaixo do sol, no lugar da retidão estava a impiedade, e no lugar da justiça estava a impiedade ainda. Então ele está justamente introduzindo. Aí ele para de falar. É interessante que quando você estuda o livro de Eclesiastes, ele faz uma acusação, uma conclusão e ele entra aos seus pensamentos, né? Aí ele vai no 17. Eu disse no meu coração, 3:17. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Então percebe, aí ele vai continuar até o versículo 22, que ele viu a injustiça no lugar da retidão. Então, onde que é o lugar da retidão? É os tribunais. Ora, como você disse, né, a justiça ela é cega, né? Deveria ser, pelo menos. Mas quando Salomão olha e quando nós olhamos hoje, nós vemos que ela não é cega, que ela é extremamente parcial. Assim como Salomão viu, nós estamos vendo, mas a nossa esperança é Deus julgará o justo e o ímpio. E realmente nesse julgamento, nesse tribunal de Deus, aí não existe injustiça, não existe parcialidade. O que foi feito será cobrado. Não é verdade, irmão Neemias? Muito interessante. Irmão Neemias, e o texto continua, né? Sim. Então ele vai do capítulo 4 até o versículo 3, né? Falando a respeito disso, né? A respeito dos tribunais. E ele entra no versículo 4 agora, né? A partir ali que ele fala que é melhor morrer do que viver. Depois ele começa a falar, no melhor ainda é quem ainda nem nasceu. Aí ele entra no versículo 4, tá? Mas no versículo 4, se você for ler bem, e especialmente no hebraico, ele não tem uma ruptura do versículo 3 para o versículo 4. Então ele não muda de assunto assim de uma maneira
coloquei um ponto final e agora estou começando outro assunto. Não, ele está continuando no mesmo assunto ainda, mas de um prisma diferente, aparentemente, né? Então, Salomão, ele não deixou esse tema da injustiça e das opressões feitas no tribunal de lado. O que ele está falando, ele está emendando um tema no outro e buscando a raiz do problema, né, dessa opressão. Como eu disse antes, ele está meio que puxando a corda, né? Bom, olha, eu vi esse problema e agora eu vou ver outro problema, mas por que que isso acontece? Por que que isso acontece? E no versículo 4, ele já começa falando o quê? Que ele viu que todo o trabalho e a habilidade do trabalho, não só o trabalho árduo, mas a habilidade é feita por causa da inveja de um ser humano contra outro, né? É um homem trabalhador, habilidoso, mas que faz isso com a motivação errada, tá? A palavra inveja aqui, no hebraico, é a palavra kinat. E ela é a mesma palavra para ciúme. Ela é usada ali em Números 5,14, que fala do ciúme do marido com a mulher. Tá? Naquela lei de que se o marido desconfiar que a mulher está traindo ele poderia julgar isto a respeito dela. Então ele estava com ciúme da mulher. Mas também ela é usada lá em Números 25,11, fala sobre o zelo de Deus. Né? Nesses dois sentidos, nós estamos falando de um ciúme, ou, do modo negativo, de uma inveja a respeito de algo que eu entendo que é minha propriedade. Ou seja, o marido tem ciúme da mulher porque ele entende que a mulher fez uma aliança com ele. Então a mulher é só dele. Deus sente zelo pelo seu povo porque ele fez uma aliança com o povo, então aquele povo é exclusivo dele. Assim são esses trabalhadores, porque, e aqui nós entendemos a inveja no sentido mais simples, aquela inveja no sentido mais rudimentar possível, que é aquela pessoa que trabalha porque ela olha para você e fala, não, o que é seu, eu quero para mim. Muito Percebe? interessante. O que é seu, é meu, na verdade, mas está com você. Então é essa briga do ser humano para um tentar pegar do outro aquilo que lhe pertence. Tá? Mas não só, e aqui, como eu disse, o texto ele emenda um no outro, ele não faz uma ruptura, então fala, ó, agora deixei de falar sobre os tribunais, falarei apenas sobre o trabalho. Não, ele está continuando. Essa inveja, ela não se manifesta apenas no trabalho lícito, ela se manifesta no trabalho ilícito, que é esses juízes do versículo 1. Então, os juízes do versículo 1, eles oprimem geralmente os pobres, por quê? Por inveja, por egoísmo, para ter aquilo que eles querem. Então, essa opressão, ela não é, entre aspas, de graça. Eles estão oprimindo porque eles receberão lucro por causa disso. Esse é o julgamento de Salomão, porque não é simplesmente uma opressão porque, poxa vida, o juiz errou. Nós, como pecadores, não podemos cometer erros. E os juízes podem cometer erros. Às vezes, tentando acertar, eles erram. Mas não é isso que Salomão está falando. Mesmo. Exatamente, é aquele erro proposital, né? Essa é a emenda do texto. Então ele está falando dos invejosos trabalhadores e habilidosos, mas ele está falando daquele que oprime de maneira ilícita, de maneira a ter lucro pela sua corrupção, né? Pelo seu gesto de injustiça, tá? E assim ele perverte a justiça de Deus, perverte a lei de Deus, que é santa, é perfeita, né? Especialmente no contexto ali, que era uma lei dada pelo próprio Deus, né? Não é uma lei igual a nossa que os homens construíram. Então a nossa lei ela pode ser ruim, porque foram os homens que construíram. A lei
que regia a época de Salomão foi o próprio Deus que deu, né? Mas Salomão, ele dá um destino para essas pessoas. No final do versículo 4, ele vai dizer: também isso é vaidade e desejo vão. Em algumas traduções está escrito correr atrás do vento. Então, por mais que essas pessoas que são trabalhadoras, são habilidosas, são corruptas, elas trabalham muito para ter aquilo que elas querem, para ter aquilo que elas acreditam que seja a sua propriedade. Mas Salomão vai dizer, olha, isso é correr atrás do vento. É uma atitude que não tem fim e que causa aflição de espírito. Muito interessante. Não é verdade, irmão Neemias? Eu gostaria de destacar um ponto dentro daquilo que você argumentou, que dentro da análise que Salomão fez acerca da injustiça, a gente percebe que existe uma repulsa. Ele olha para a injustiça e aquilo gera uma comoção no espírito dele que leva ele ao desespero, a ponto dele chegar à conclusão que a condição dos mortos é muito melhor. Porque os mortos não sabem de nada do que está acontecendo nesse mundo, onde ele diz que é governado pela injustiça. E aí ele, no desespero, ele conclui ainda de forma muito mais contundente, dizendo que melhor do que os mortos é aquele que nem nasceu. Não teve nem a oportunidade de ver. Nem entrou na existência e nem teve acesso a essa injustiça e a essa maldade que impera no mundo. E no capítulo 4 nós percebemos que ele fala de algumas injustiças, especificamente. E eu destaquei algumas aqui, que eu gostaria de compartilhar rapidamente, que a primeira injustiça que Salomão ele destaca é quando alguém desfruta do trabalho alheio. Ele disse, que cargas d'água? O indivíduo construiu um império, trabalhou diligentemente durante anos, construiu o seu nome, construiu a sua reputação, granjeou recursos, construiu casas, palácios, jardins suspensos. De repente ele morre. Aí vem o sucessor que não trabalhou, que não empregou nada na construção do império e vai ficar com tudo. Ele chegou à conclusão, isso é um monte de névoa, é um monte de nada, é uma grande injustiça. E o primeiro ponto dessa percepção é que você percebe que às vezes o indivíduo trabalha, ele conquista alguma coisa com o suor do seu trabalho, com o seu esforço, com a sua diligência, com a sua sabedoria. Aí, na hora de usufruir, de repente, aquilo que ele conquistou é tirado dele. É a primeira injustiça que ele destaca. E tem outro ponto também, que ele fala nos tribunais, quando os agentes da justiça tornam-se injustos. Você consegue imaginar isso? Você chegar numa padaria em busca de pão e não ter pão. Você chegar no lugar do pão e não ter pão. Você chegar na casa do direito, na casa da retidão, na casa onde o direito do injustiçado é pleiteado e não encontrar a justiça lá. Então ele disse que quando ele viu os agentes da justiça, aqueles que deveriam praticar a justiça, pervertendo a justiça, favorecendo o rico, o mais abastado, em detrimento do menos afortunado,
ele ficou desesperado. Outro ponto que ele também destacou: a injustiça se manifesta também, irmão Natan, quando a hierarquia perpetua a justiça. Imagina que você está dentro de uma empresa. De repente o seu chefe chega e fala: eu quero que você faça isso, isso e isso. Você sabe que as diretrizes que foram dadas não estão de acordo com os parâmetros morais e com os parâmetros legais. E agora? O que deve ser feito? Você vai seguir o princípio que Pedro levantou lá em Atos? É melhor obedecer a Deus do que aos homens? Ou você vai se entregar à corrupção porque alguém na cadeia de comando está te orientando? Você percebe como a injustiça ela está em tudo e ela permeia tudo? Se não houver uma consciência do evangelho clara, a gente se corrompe e às vezes nem se percebe. Outro ponto rapidamente. A injustiça também, ela se manifesta quando os virtuosos são derrotados pela maldade. Se não me falha a memória, foi Martin Luther King que disse que o que abatia ele não era a injustiça dos maus, O silêncio dos bons. mas sim quando homens de bem, diante da face da injustiça e da corrupção, faziam um pacto com o silêncio. E sempre que um homem bom, que tem princípios e que tem valores, faz um pacto com o silêncio diante da injustiça, ele está fazendo um pacto com Satanás. E para fechar aqui, irmão Natan, outro ponto que Salomão manifesta como injustiça também é quando os bons morrem mais cedo. Olha o que ele disse: eu vi pessoas boas, justas, morrendo antes da hora, e eu vi o ímpio vivendo muitos anos, e não só vivendo, mas prosperando também. Então, se a gente olhar para essa análise fria que Salomão faz da injustiça, a gente, se não tiver uma perspectiva da eternidade e de que o mundo não está fora do controle de Deus, a gente entra em depressão e em desespero. E um dos casos mais clássicos é a nossa política brasileira. A gente percebe que a corrupção, ela tomou praticamente tudo. E a gente olha para isso e diz: não há salvação. Mas para aquele que crê em Cristo, o sol da justiça resplandecerá. Então, diante de tudo isso, diante de toda essa corrupção e dessa injustiça, nós somos encorajados por Jesus a ser o sal da terra e a luz do mundo. E um dos elementos mais interessantes no sal é o poder de preservar a carne da corrupção. Então Deus nos convocou para preservar a sociedade, a empresa, o lugar onde colocarmos as plantas do nosso pé. Nós somos o agente do céu para parar ou para deter o avanço da corrupção. Muito obrigado, irmão Natan. Verdade, irmão. E essa é uma situação que parece, né? Na verdade, se a pessoa que não acredita em Deus, ela fosse pensar coerentemente, ela entra em depressão. Se o camarada que não acredita em Deus, se ele for coerente, ele entra em depressão. Porque é uma pessoa que está vendo todas as malícias do mundo e ele não tem uma perspectiva futura. Você fala, não. Ou eu entro em depressão, ou eu entro no jogo também aqui e faço igual todo mundo. Agora, um cara que ele não acredita em Deus e mesmo assim ele segue princípios morais, é um cara totalmente incoerente com o seu próprio pensamento. É verdade?
Para nós adiantarmos aqui, o irmão Neemias, só para a gente finalizar, Salomão, ele vai falar essa questão da injustiça no trabalho, essa inveja, né? Essa raiz, né? Parece que ele descobre o ponto que é a inveja, o egoísmo do ser humano. Né? E ele vai falar do homem que não faz nada, falou do homem que trabalha bastante por inveja. No versículo 5 ele fala do homem que não faz nada, né? Ocioso. Que é o ocioso, preguiçoso, né? Mas é interessante a gente entender que o irmão falou a respeito da injustiça, que é alguém construir um império e o sucessor aproveitar, usufruir. Mas imagina o homem ocioso. Na época da lei hebraica, a lei previa uma ajuda a quem tinha mais vulnerabilidade, que seriam órfãos e viúvas, né? Agora, não para preguiçoso, né? Para preguiçoso não tinha essa, né? Então, você supõe que esse homem ocioso, ele sobrevivia de alguma maneira. Se ele não trabalhava, de alguma maneira ele sobrevivia. E como que ele sobrevivia? Às custas de alguém. Um parasita, né? É um parasita, não é verdade? Salomão já falou algumas vezes a respeito dele, né? Em Provérbios 6:9, 19:15. Essa ideia de braços cruzados, ele fala lá em Provérbios 24, 33 e 34, que é uma pessoa que come a sua própria carne. É uma expressão que indica autodestruição, não é verdade? Então, a pessoa que ela tá parasita em alguém, né? E ele vai falar que essa atitude é tão pecaminosa quanto fazer alguma coisa por inveja, quanto oprimir alguém por inveja, tá? Mas é interessante porque ele dá uma solução lá no versículo 6, né? Ele vai falar sobre o equilíbrio, né? Ele vai falar, melhor um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias de trabalho e vão desejo. Então ele prega um equilíbrio. E é uma analogia muito interessante, que no hebraico ele constrói um certo jogo de palavras. Mão cheia de descanso, aqui é a palavra kap, que quer dizer a palma da mão, não quer dizer a mão inteira. Então ele está dizendo a mão cheia de descanso é uma mão aberta. E a palavra para mão, as duas mãos cheias de trabalho, é a palavra shopen, que quer dizer as duas mãos fechadas. Então, Salomão, através dessa analogia, fala, é melhor você estar uma mão fechada e uma aberta do que as duas abertas ou as duas fechadas. É uma analogia que indica esse equilíbrio, né? De você trabalhar para ter o seu sustento, para conquistar as suas coisas, mas também não esquecendo do seu descanso, do seu usufruto. Qualidade de vida, né? Porque ou a gente vive hoje, né? Ou você é uma expressão que se usa hoje em dia, um workaholic, é uma pessoa viciada em trabalho, ou você não faz nada. Você é um preguiçoso. Nenhuma coisa e nem outra, porque as duas coisas têm... demonstram a pecaminosidade do coração. Nenhuma coisa nem outra. O equilíbrio é o que Salomão prega ali, né? E a partir do versículo 8, aparentemente ele muda de assunto, mas ele não muda de assunto, né? Tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado, né? Que ele vai falar do versículo 8, perdão, do versículo 7, né? Que ele vai dizer, outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. E aí ele começa a falar sobre um certo homem solitário, né? Um homem que não... Ele vai dizer aqui no versículo 8, há um que é só, não tem parente, não tem filho, nem irmão, e contudo de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando e privando do bem da minha alma? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então ele cria uma imagem de um homem que não tem família, né? Um homem não tem irmão e não tem filhos. Provavelmente esse homem também não tem mulher, porque o casamento na cultura hebraica,
além de ter por princípio criar um núcleo familiar, ele tem por princípio a procriação, né? Então, se ele não tem filho, provavelmente ele também não tinha mulher. Esse homem, que a gente não sabe se é um homem real, que ele viu, ou se é um homem que ele está construindo essa imagem, né? E ele vai dar alguma sentença, ele não cessa de trabalhar, né? A Almeida Corrigida, ela fala, ele não tem nenhum segundo, né? E ele usa uma expressão muito forte, seus olhos não fartam de riquezas, né? E é interessante porque Salomão, ele usa a palavra no hebraico ain, para olho. Claramente quer dizer olho, né? Se você for traduzir, é olho mesmo. Mas ela pode querer dizer, em sentido metafórico, fonte, manancial. E parece que é a mesma ideia de Mateus 6, 22 e 23. Quando o Salomão diz que o olho desse sujeito não se cansa, não se farta de riquezas, parece que é o que Jesus está falando ali, que ele diz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Eu acredito que nem Salomão e nem Jesus está falando do órgão, olho mesmo, mas ele está falando... Compreensão sobre a vida. Daquilo que está por dentro. Sim. Né? Aquele homem, se existe, esse homem aqui do versículo 8, se ele existe ou se ele é uma construção de Salomão, é um homem avarento, egoísta, um homem que tem um problema enraizado lá no seu coração. E é o que Jesus diz ali em Mateus 6 também. Que quando a pessoa tem um problema lá no coração, aquilo se evidencia em trevas. Mas se o seu coração é transformado, é regenerado pelo Espírito, aquilo se transforma em luz e sal, que o irmão estava dizendo. Muito interessante. Né? Eu gostaria de fazer as minhas considerações finais. Parece que não, mas a gente abordou praticamente toda a ideia da lição. E a gente falou o primeiro ponto sobre a observação de Salomão nos tribunais. E agora a gente está discorrendo sobre a observação de Salomão no mercado. E existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: no mercado da existência, o tempo não está à venda. Qual é o bem mais precioso que um indivíduo possui? O tempo. E a questão que se ergue, quem é que está passando? O tempo ou você? Ou ambos? E aqui tem um grande ponto de reflexão. Porque Salomão ele destaca 3 mentalidades que vão gerar 3 sentimentos, que vão gerar 3 comportamentos. A primeira mentalidade é do indivíduo que ele é movido pelo sentimento de que ele é superior a todos os demais. E quando esse indivíduo ele vê os demais prosperando, ele é tomado por esse sentimento que você bem discorreu, chamado inveja, que gera a competição, onde ele não encontra satisfação no que ele é, no que ele faz e no que ele tem. Então, ele está descrevendo a mentalidade de uma pessoa que não entendeu que a satisfação, ela precisa ser encontrada.
Porque se nós não encontrarmos o contentamento ou a nossa porção, usando o termo de Salomão, na vida, a gente vive nesse ciclo de quero, 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 quero. E na busca desesperada pelo ter, o ser humano acaba esquecendo de ser e acaba esquecendo de viver. Então essa primeira mentalidade é do indivíduo que ele é tomado pela inveja, ele é tomado pela competição, ele é tomado por uma motivação disfuncional que vai gerar um comportamento disfuncional. O segundo ponto, como você descreveu, é o ocioso. E vale a pena ressaltar que todos nós temos momentos de ociosidade. Só que existem momentos de ociosidade que é para o descanso, que é para o relaxamento, aquele momento que você busca um entretenimento saudável, um filme, um bom livro, um momento ao ar livre, é uma ociosidade saudável. Só que essa ociosidade que é descrita por Salomão é uma ociosidade destrutiva. Porque é o indivíduo que ele cruzou os braços, ele está apenas cobiçando, desejando, mas ele não faz nada para obter. Então não adianta apenas querer. E tem uma frase que eu gosto muito, Natan, que diz assim, que nós temos que ter disposição para ser a resposta das nossas orações e dos nossos sonhos. E o terceiro, que eu fecho aqui, ele fala sobre um indivíduo que trabalha muito, mas muito mesmo. Acumula grande riqueza, acumula posses, recursos, só que não tem com quem desfrutar. E ele disse, isso é uma grande ilusão. Então, qual é o ensinamento para nós hoje? A diversão, ela também faz parte da vida cristã. O compartilhar faz parte da vida cristã. Porque o que importa na vida não é o que você tem apenas, mas quem você tem. E esse homem descrito por Salomão, ele só tem. E ele é tão pobre, esse homem, que a única coisa que ele possui é dinheiro. Bom, ele vai falando aqui, né, sobre esse homem, e ele vai falando várias coisas, acho que você já comentou, né, a respeito da solidão, não é verdade? Que ele vai falar, a partir dali do versículo 9, é melhor serem dois do que um, né? Os companheiros que um ajuda o outro a levantar, um se esquenta o outro. Capítulo 4, versículo 9, ele diz o seguinte, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Versículo 10. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Isso é muito poderoso. Por quê? Isso me faz lembrar de um velho cacique que quis dar uma lição aos seus filhos. Ele chamou os 8 filhos. Todos estavam na tenda do patriarca ali da aldeia. E ele pegou um graveto e disse para o filho mais velho, quebra.
O menino pegou o graveto e pá! Quebrou. Ele pegou 2 gravetos e disse, quebra. O menino foi lá e pá! Quebrou. Ele pegou 3 gravetos e disse, quebra. O menino, pá! Aí quebrou. Ele pegou 4 gravetos e disse, quebra. O menino quebrou. Ele pegou 5 e assim sucessivamente. À medida que o feixe ia se formando, o indivíduo ia fazendo força e não conseguia quebrar. Depois dessa metáfora com os gravetos, o velho cacique perguntou aos seus filhos, vocês entenderam? Se você estiver sozinho, você é quebrado com facilidade. Mas se você estiver junto com os seus iguais, no mesmo propósito, caminhando na mesma direção, vai ser muito mais difícil vocês serem quebrados. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao companheiro disse, esforça-te. Então, é muito interessante a gente entender que nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro, ele tem o seu propósito, a sua finalidade. Um membro não é superior ao outro. Não é melhor do que o outro. Ele está cumprindo o seu propósito. E essa ideia que é introduzida aqui no versículo 9, está dizendo não apenas no contexto conjugal, mas no contexto geral em que nós somos mais fortes quando estamos juntos. O pagamento de 2 pessoas é melhor. Se tiver frio, se tiver no inverno, o calor humano aquece. Se caiu, o outro ajuda a levantar. Então a gente percebe que essa ideia, ela tem que ser uma ideia que tem que ser fixada na nossa mente. Porque hoje as pessoas estão aderindo uma ideia chamada solitude. Você querer ficar só não é um problema. Você não querer se relacionar não é um problema. Agora o problema é quando você perde de vista que a união e a comunhão, ela é a base e o fundamento da nossa fé. Salmo 133, e aqui eu encerro. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Grato por esse momento que foi proporcionado a nós, irmão Natan. Amém, meu irmão Neemias. Glória a Deus. Irmãos, esse é o nosso capítulo 4. Ainda temos aqui o versículo 13 ao 16, né? Que é bastante interessante, né? Só para a gente, né, concluir, né? O texto nos mostra algumas coisas bastante interessantes, especialmente no versículo 14. Salomão nos oferece alguns pronomes um pouco dúbios, assim, né? Quando você vai estudar, um pouco ambíguos, né? Que dá margem para algumas interpretações, né? Muitos falam que ele está falando dele mesmo, né? Esse jovem e esse velho que ele fala, né? O mancebo pobre e o sábio que... O mancebo pobre e sábio e o rei que é velho e insensato. Alguns falam que ele está falando dele no começo e no final. Eu acredito de uma forma diferente, irmão Neemias, que Salomão está falando dele e de Jeroboão. Parece meio estranho, mas quando nós estudamos aqui o que Salomão fala com a história, nós vamos ver o seguinte. No versículo, dificilmente nós entenderemos que o jovem, ele está falando dele mesmo. Porque primeiro, ele vai falar que esse jovem é pobre e que no versículo 14, esse jovem saiu do cárcere.
Salomão nunca foi pobre e também nunca saiu de nenhum cárcere. Então, dificilmente a gente entende esse jovem como Salomão. Por que eu compreendo que seja Jeroboão? 1 Reis, capítulo 11, do versículo 26 ao 40. Nós vamos ver ali, 1 Reis 11, 26. Ele era pobre, filho de uma viúva, que é dito no versículo 13 aqui. No versículo 28 de 1 Reis 11, ele era um jovem trabalhador, que é o que no versículo 13 vai se chamar de sábio. E foi designado por Deus através do profeta Aías para reinar, né? E é o que ele fala aqui no versículo 14. Embora tenha saído do cárcere para reinar. Ou tenha nascido pobre no seu próprio reino. Mas isso é condição de falar que é Jeroboão? Ainda não. Mas e esse velho? Esse velho eu compreendo que é Salomão, que não se deixou admoestar. Primeiramente, pelo próprio Senhor. 1 Reis, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, capítulo 9, do versículo 2 ao 9, e através do profeta Aías também. 1 Reis 11, do 11 ao 13, ele vai falar sobre a idolatria de Salomão. E mesmo Aías falando, e o próprio Deus falando, ele não se corrige. Ele continua na idolatria. Então nós entendemos que esse rei velho, no contexto de Eclesiastes, já é um Salomão velho, e que não se deixou admoestar, ou seja, não mudou de atitude. E por causa disso, ele perdeu 10 tribos do norte, na pessoa do seu filho, né? E Jeroboão, no capítulo 11 de 1 Reis, versículo 40, quando Aías dá a profecia de que ele seria rei, Salomão manda prender e matar. O que ele faz? Ele foge para o Egito. É o jovem que saiu do cárcere. No versículo 15 aqui, Salomão ele vai falar sobre esse reino desse jovem rei que ficou no lugar do rei velho, né? E ele vai dizer, olha, via todos os viventes que andavam debaixo do sol, e eles estavam com o mancebo, o sucessor, que havia de ficar no lugar do rei. Obviamente, né, e no versículo 16 ele reforça, todo o povo, a testa do qual se achava era inumerável. Obviamente que Salomão está usando uma hipérbole para dizer que o reino desse jovem é muito maior do que ficou para ele e para o seu filho. Ele ficou com as 10 tribos do norte e o seu filho Roboão ficou apenas com 2. Então Salomão usa de uma hipérbole para dizer, olha, era inumerável esse reino dele, desse jovem que ficou como sucessor do rei velho. Nós podemos ver que isso foi também profecia do profeta Aías. Deus falou a respeito no capítulo 11 de 1 Reis, versículo 29 ao 39. E no versículo 16, ele reforça a ideia, como eu já disse, de que esse reino era muito grande, mas ele vai dar uma segunda sentença. Contudo, os que lhe sucederam, ou seja, a próxima geração, não se regozijaram a respeito dele. E é justamente esse não se regozijaram, não se alegrarão no futuro, que é o que acontece justamente. Salomão ele não vê isso, nem Jeroboão. Mas o reinado de Jeroboão não teve continuidade, porque ele caiu no mesmo erro de Salomão, a idolatria. Então parece que Salomão está falando dele e de Jeroboão, que nessa época Salomão já sabia que Jeroboão ia reinar, tanto é que ele manda matar Jeroboão, e Jeroboão foge, se refugia no Egito. Ele fala aparentemente dele e do jovem. Talvez lembrando da época dele quando era jovem, e agora que ele é velho, e também fazendo uma referência de quando Jeroboão ficar velho também. E é muito interessante que ele conclui, na verdade, no final do verso 16, na verdade também isso é vaidade e desejo vão. Então ele conclui que
tudo isso que ele fez, o seu erro na idolatria, ele ter mandado matar Jeroboão, essa trama política, Jeroboão volta quando ele morre, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Então Salomão, ele identifica que até essas tramas políticas, né, como você bem mencionou, a política brasileira, né, não só a brasileira, né, nós estamos vendo ali em Israel, nós estamos vendo em outros lugares do mundo, essa trama política e esse jogo político também é vaidade. Também procede do coração pecaminoso do ser humano, que faz com que um prejudique o outro. Não é verdade? Sim. Irmãos, esse foi o nosso comentário dessa lição, capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Espero que cada um dos irmãos tenha aprendido, tenha sido abençoado, edificado. Espero que você, professor, tenha uma aula abençoada na sua classe, na sua igreja. Espero que você, aluno, tenha sido edificado e que você possa contribuir também para a sua sala, não é verdade? Que a graça de Deus possa te cercar e que nós sejamos edificados pela graça de Deus. Amém. Amém.